Meu nome é Maria Clara, eu tenho 14 anos e dia 21 de setembro eu faço 15. Sou nascida no município de Garça, São Paulo. A data de meu nascimento diz que meu signo é Virgem, o que diz que eu devo ser organizada e muito estudiosa, apesar de que eu odeio arrumar tudo e qualquer coisa. Segundo meus pais, assim que eu nasci com uma cara de brabo, ou seja, porque vocês me acordaram daquele sono tão bom. Ou seja, meu mau humor de levantar cedo não é por coincidência. Sou muito viciada em Disney e Pixar. E meu filme favorito da Disney é Lilo e Stitch, minha princesa preferida é a Bella. Sou uma Potterhead, ou seja, eu sou uma fã do universo Harry Potter. E lembrando, é Leviosa e não Leviosa. Em minha vida já pensei em ter várias profissões, entre elas professora, veterinária e treinadora de golfinhos. Talvez tinha que ser fotógrafa também por um tempo. Entretanto, agora eu só quero ser médica. Mas tenho certeza que durante a minha vida eu já tive mais escolhas de mudanças assim de escolha de profissão mais do que a Barbie já teve de profissões em si. Sou uma completa fanática por fotografia. Amo fotografar tudo e qualquer coisa. Mas eu não gosto de ser fotografada. Eu gosto muito de ler, mas também não gosto de ler todo e qualquer livro. Eu gosto de livros que contam uma história de fantasia ou romance. Entretanto, eu não gosto daqueles romances que é tipo assim, conta a história de uma menina amadurecendo alguma coisa. Não, eu gosto de romance. Uma menina, um menino se conhecem, uma história fofinha. Pode ser o mais brega possível, mas eu vou gostar. Entretanto, eu também não gosto de ler livros com muito texto. Eu gosto muito de ler livro com fala. Acho que é por isso que eu sou uma completa também fanática por quadrinhos. Amo Turma da Mônica desde pequena, tanto que me alfabetizei com isso. Eu também gosto muito de filmes musicais. Aqueles que tem aquelas pessoas cantando as músicas muito maravilhosas. E um dos meus filmes preferidos é um musical. Na verdade, é o meu preferido, chamado The Greatest Show, ou no Brasil, O Rei do Show. Eu também faço balé. Entretanto, dançar não é uma das minhas qualidades. Sou completa fanática por cinema. Adoro ficar vendo curiosidades sobre filmes no YouTube. E eu não gosto de filmes de terror, apesar de eu gosto muito de assistir o trailer deles. Mas assistir um filme completo, nem pensar. Eu gosto mais de filmes de romance, fantasia e principalmente musical. Minha primeira palavra foi DJ. Ninguém sabia o que era DJ até um dia eu falei DJ e o meu cachorro veio correndo. Infelizmente hoje ele não está vivo, mas antigamente o meu cachorro, pra mim, que chamava Bob, antigamente pra mim o nome dele era DJ, mas era Bob. Eu não cresci só à base daqueles desenhos infantis, tipo Dora Aventureira, essas coisas. Eu também fui criada à base de desenhos mais antigos, como Thundercats, She-Ra e um pouquinho de James e as Hologramas. Eu tive 2 irmãos, mas infelizmente nenhum dos dois está entre nós atualmente. Eu tenho 3 melhores amigas. Uma eu conheço desde que eu nasci, outra eu conheci no 3º ano e a outra eu conheci no 6º ano. Já o meu melhor amigo, ele é 3 anos mais novo do que eu e eu conheci ele quando eu estava no 3º ano e eu tinha 8 anos. Eu avancei 1 ano na escola, ou seja, era pra eu estar 1 ano atrás, mas eu avancei porque eu já sabia ler e escrever por causa da maravilhosa Turma da Mônica. Eu morei até 1 ano e 5 meses na casa da minha avó Olga. Mas meu pai já tinha construído uma casa e estava em construção assim. E aí, quando eu nasci, 1 ano e 5 meses depois, a casa ficou pronta e a gente mudou pra cá. Eu tive muita dificuldade pra aceitar mudar pra cá porque meu berço ainda não estava aqui. Então eu falava que a casa da minha avó era minha e que aqui não era minha casa. E muita coisa louca já aconteceu nessa casa. Sim, muita coisa louca. Uma das coisas mais loucas que já aconteceu foi eu, a doida, né, estar brincando de aventureira, pulando nas almofadas. E aí eu descobri que minhas tias iam vir e eu fiquei mais empolgada. Eu decidi, eu falei, eu vou subir no sofá, vou pular numa almofada, depois vou pular em outra almofada. Não deu certo, eu escorreguei quando eu pulei e bati de cara no chão, fazendo com que eu rasgasse minha pálpebra. Nisso eu já estou me entendendo por gente, assim, que eu lembro, eu sempre gostei muito das ciências, então eu acho que minha área é biológica, eu sempre gostei muito. E eu não gosto muito da área de humanos, apesar de que eu gosto muito de estudar a área da cultura em geografia. Apesar de, eu também até gosto de um pouquinho de português, mas eu acho que humanas não é minha área. Por isso que eu não gosto das matérias filosofia, sociologia. Quando eu tinha 10 para 11 anos, eu tive que mudar de escola e não foi... Até alguma parte foi fácil, porque umas meninas aqui da cidade também foram estudar comigo na escola também, a gente acabou se tornando amiga. Mas, foi meio até difícil porque eu sou uma pessoa muito tímida, eu não consigo me abrir com facilidade com as pessoas quando eu tô conversando. Eu geralmente fico assim, na conversa. Porque eu não tenho coragem de falar alguma coisa, eu tenho medo de
falar alguma coisa e acabar atrapalhando a conversa. Então, eu sou muito tímida e eu sempre tive muita dificuldade de mudar de um grupo para outro ou conversar com as pessoas. Eu sempre tive. O meu esporte favorito é natação. Eu fiz acho que 4 anos. Eu quero muito voltar a fazer depois que a quarentena acabar. E eu comecei, acho que fazer com 11 anos, porque eu não sabia nadar sem boia. E minha mãe cansou, falou, não, você vai aprender a nadar sem boia. Colocou eu na natação. Hoje eu estou sem nadar, eu já fiz fazer os 4 nados, mas eu quero muito voltar a fazer, porque é o meu esporte preferido. Eu tenho uma mania muito estranha, eu acho que é muito ruim também, de tipo, como é que fala? Ficar encarando os outros sem motivo. É uma mania minha, tipo assim, tô sem nada pra fazer. Tipo, eu não tenho nada pra rabiscar, não tenho nada pra fazer, eu vou ficar assim nos outros. Olhando uma pessoa aqui, aí depois eu vou virar a cabeça e vou olhar pro outro lado. Aí quando eu cansar desse lado, eu viro pro outro e começo a olhar as outras pessoas que eu já tava olhando. Eu gosto de ficar vendo as pessoas fazendo coisas, sei lá, uma mania estranha minha, eu gosto de ficar assim, ó. Ou às vezes eu só tô olhando pra um canto sem fazer nada. Eu fico olhando pro canto e o que é ruim, porque às vezes as pessoas olham pra mim, acham que eu tô olhando pra elas, tipo, falando alguma coisa delas, quando na verdade eu não tô, eu só tô pensando sobre a minha vida e olhando pra um canto. E consequentemente a pessoa tá lá. É uma mania estranha. Eu leio fanfics desde que eu tinha, acho que uns 12 anos, por causa de influência da minha mãe, que ela é autora de fanfic também. E eu também gosto muito de escrever, só que pra eu começar a escrever, eu fui só escrever com 13 anos fanfic e eu tenho muita dificuldade de falar, às vezes, para as pessoas que eu tô escrevendo. Às vezes eu conto que eu escrevo, mas tipo, eu primeiro tenho que conversar com a pessoa primeiro pra contar que eu tô escrevendo depois. Porque às vezes eu tenho medo da pessoa ir procurar o negócio e, tipo, acabar topando com uma das primeiras fanfics minhas que são muito ruins. Eu assumo que o troço é ruim, porque eu leio e falo, gente, como é que eu escrevi isso? Tipo, tinha uns erros de português muito ruins. Aí eu falo assim, gente, se eu conto pra pessoa que eu escrevi, aí ela pesquisa minha conta lá no site lá que eu escrevo, aí entra na minha primeira fanfic e vê aqueles erros de português, aquela história sem continuidade, entendeu? Hoje eu já melhorei isso, eu tô melhorando, também isso me ajuda muito a treinar pra redação. Como eu já disse antes, eu sou uma pessoa muito tímida, eu tenho muita dificuldade pra me abrir com as pessoas. Isso é um problema principalmente na hora de fazer amigos novos. Eu demoro pra conseguir conversar assim com a pessoa, sabe? Porque, tipo, tem muita pouca amizade que eu lembro que foi a pessoa que eu fui lá conversar com a pessoa. Aliás, eu acho que quase nenhuma. Mas, tipo, a maioria foram as pessoas que vieram falar comigo porque eu não tinha muita coragem de ir lá pra pessoa e falar: oi, eu sempre fui muito timidazinha, assim, na minha. Eu prefiro ficar assim no meu cantinho e não atrapalhar ninguém. Às vezes eu penso que conversando com a pessoa eu vou acabar atrapalhando ela, entendeu? Então eu sou muito assim. As minhas primeiras viagens, assim, sem os meus pais, tipo assim, sem nenhum adulto, tipo, que. Tipo assim, sem sair de escola, foi a minha primeira viagem sozinha, foi ano passado, eu fui com meu tio pra São Paulo, e foi uma das melhores experiências da minha vida, eu gostei muito. Ainda mais porque eu consegui conhecer mais a cidade, né, e passei 2 semanas lá. Eu fui em lugares diferentes que eu nunca tinha ido antes, e meu tio mostrou um monte de coisa, eu aprendi, e aí eu fiquei morando com meu tio nessa época, né. Mas, tipo, não foi morar, né, foi 2 semanas. Mas eu fiquei na casa do meu tio e aí a gente se divertiu bastante, eu e ele. E ao mesmo tempo eu consegui passar muito tempo com parentes que fazia tempo que eu não conversava. Desde que eu nasci, todo mundo falou que eu parecia muito com a minha mãe e que a gente era muito parecida uma com a outra. Mas, tipo, de aparência eu pareço mais com a minha mãe, mas de personalidade eu sou totalmente meu pai. Eu e ele somos muito parecidos em personalidade, tanto que minha mãe fala que a gente é farinha no mesmo saco e, tipo, a gente gosta das mesmas coisas, faz as mesmas piadas, essas coisas. Eu acho que a única diferença mais entre eu e ele é que eu gosto de Harry Potter e meu pai não. Tinha medo de tudo e de todos, tanto que eu tive que ir até na psicóloga durante 1 ano pra matar esse medo. E, tipo, eu tinha medo de tudo, tipo, eu tinha medo de ficar sozinha em casa, eu tinha medo de, tipo, fazer alguma coisa diferente. Eu tinha medo de desenho animado, de alguns desenhos animados, de jogos. E no psicólogo me ajudou muito, que ela me ajudou muito a superar esses medos. E outra coisa que me ajudou foi uma hipnose que minha tia fez em mim, ela é especializada em hipnose. E ela fez uma pequena hipnose em mim que também me ajudou muito nessa questão de medo. Pedi muito pros meus pais me darem teclado. Eu falei, eu vou me comportar melhor, eu vou fazer tal vídeo. E aí eu pedi um teclado. Não sei se foi de aniversário ou Natal, foi um dos dois.
eu pedi um teclado, eu aprendi a tocar, acho que basicamente, nem foi a música completa, tipo, um pouquinho de cada uma das músicas. Tentei fazer aula online e não deu certo, eu vou tentar voltar a tentar tocar nessa quarentena, mas eu tentei gravar vídeos pro YouTube. Tentei muito gravar vídeo pro YouTube, eu e meu amigo, porque foi quando a gente conheceu mais essa rede social, né? A gente começou a se integrar mais. E aí a gente começou a gravar vídeo, ele no canal dele e eu no meu canal. Ele continuou por mais tempo que eu gravei uns 5 ou 7 vídeos e, tipo, foram muito poucos. E, tipo, eu tinha muita vergonha de gravar na frente da câmera, até hoje eu sinto um pouquinho dessa vergonha. Mas eu tentei gravar por muito tempo, tipo, porque eu ficava sabendo naquela época, né, que, tipo, se ganhava dinheiro com o YouTube, e eu pensei, isso aí seria uma possibilidade. Mas hoje eu já quero mais ser médica do que youtuber. Eu sinto que nada falta na minha vida. Eu sempre tive pais maravilhosos, amigos maravilhosos. Eu também sempre, tipo... Como é que fala? Nunca faltou nada pra mim, assim. Eu sempre tive muito livro, tive muita diversão quando era pequena, sempre me diverti muito. Também sempre estudei muito pra ter boas notas. Então eu sinto que nada falta na minha vida, graças a Deus, né? Eu gosto muito de cozinhar doces, né? Fazer doces. Tanto que teve também outra época na minha vida que eu tinha que ser cozinheira. Mas hoje eu também não quero mais ser, eu abandonei essa ideia. Mas eu gosto muito de fazer cookies. Eu também gosto de fazer brownie, bolo. Eu lembro até do primeiro bolo que eu fiz, eu não sei quantos anos eu tinha, eu devia ter uns 10 ou 11, que ele ficou murcho, mas mesmo assim eu adorei, porque foi o meu primeiro bolo. E era de cenoura com cobertura de chocolate. Foi uma das primeiras receitas que eu fiz assim, sozinha. Dos 9 aos 10 anos eu fiz aula de pintura em tecido, mas eu não faço mais essa atividade, eu parei de pintar. E o máximo que eu faço de pintura hoje é desenhar e colorir, mas... E também eu não tenho muita prática na área de desenho, eu não sou uma boa desenhista. Esse ano eu mudei de escola, né? Eu tava numa da cidade vizinha e vim estudar aqui. E eu tô gostando bastante atualmente. Eu gosto bastante da minha nova escola. Eu gosto até um pouquinho mais das minhas amigas. Eu sinto falta das minhas amigas que estudavam lá na outra escola. Mas eu sinto que eu fiz mais amigos aqui em 4 semanas do que eu fiz em 4 anos na outra escola. Eu fui pra diretoria a primeira vez no 5º ano. Eu tinha 10 anos, 9 ou 10 anos. Acho que na época eu tinha 9. Mas depois daquilo eu nunca mais fui, tipo, por razões sérias. O máximo que eu fui foi pra pedir pra ligar pros meus pais pra eu ir embora, que eu tava passando mal. Mas foi por causa de uma briguinha, nem foi briga física, foi mais, tipo... foi meio uma briga meio assim, que era pra gente fazer um negócio da dengue, aí deu uma briguinha entre o meu grupo com outro grupo. Mas foi isso, basicamente, e, tipo... acho que não aconteceu nada mais sério além disso. E, tipo, foi básico. Então, tipo, eu nem levei muita advertência. E quando eu cheguei em casa, eu contei pros meus pais, né? Eu falei pros meus pais que eu tinha ido para a diretoria, expliquei a situação pra eles, que não foi uma coisa muito grave. E, tipo, depois eu nunca mais fui. Eu tenho uma coisa que, tipo, toda vez que eu tô me sentindo mal na escola, mas eu não, tipo... quero ir embora, tipo, se eu tô passando mal, eu vou ficar até não dar mais, até ponto de eu tá quase vomitando. Tanto que uma vez eu tava passando muito mal na escola, aí minha amiga percebeu e falou, Maria, você tá bem? Você tá bem? E aí, tipo, eu falei, não, tô bem, tô bem. Uns 5 minutos depois, eu liguei que eu pedi pra minha professora pra eu poder ir no banheiro, e eu comecei a vomitar muito lá no banheiro. E aí depois eu voltei, né, normal. Deu uns 10, 15 minutos, eu pedi de novo pra ir. E a minha professora acho que achou meio estranho. Aí eu fui no banheiro, demorei um pouquinho pra voltar. E aí eu acho que a professora pediu pra essa minha amiga ir no banheiro de novo. Eu não lembro o que aconteceu. Eu não sei se a menina tinha ido junto comigo, se a gente tava numa atividade prática e podia ir no banheiro que quisessem. Mas, tipo, eu tava passando muito mal. E minha amiga me viu vomitando e falou, Maria, você tem que ir embora, não tem jeito, vai embora. E aí, tipo, tive que ligar pra minha mãe que eu tava passando mal. E teve outra vez que, tipo, eu consegui ficar até o final do dia. Que eu tinha ido pra escola, era um dia quase inverno, acho que era maio, finzinho de maio. Eu tinha ido de calça, tênis, era um tênis muito quente. E eu tinha ido de uma blusa, assim, preta. E preto sempre me deixa com mais calor.
E, tipo, eu tava passando muito mal de calor. E eu tava até com o cabelo solto, aliás, pior coisa no mundo. Aí eu tava passando muito mal e eu tava com uma faixinha rosa, eu soltei, prendeu o cabelo pra ver se... Como é que chama? Passar o calor, mas não passou. Aí eu fiquei até o fim da aula e eu tinha que esperar mais um tempo até a gente ir embora, né? Porque a gente ia embora de carona, eu e as meninas. E aí, tipo... Eu tava passando muito mal, quando eu cheguei em casa não tinha ninguém. Eu comecei a ligar desesperada pra minha mãe, falando: mãe, eu tô passando mal de calor. E a primeira coisa que eu fiz, eu entrei em casa, fui tomar um banho de água gelada, que eu não tava aguentando mais, eu tava quase, sei lá, vomitando de calor, não tava aguentando, tava com muita dor de cabeça. E, tipo, só que eu sempre tenho esse negócio de querer ir pra escola mesmo quando eu tô mal. E eu achei uma... Então foi isso, eu não tenho muita coisa pra falar sobre mim, mas foi isso. Um beijo.